População brasileira em busca de uma alimentação mais saudável e você vai ver também. Nova carteira de identidade começa a ser emitida essa semana no país. O Ministério da Educação definiu regras para a renegociação das dívidas relativas à cobrança de créditos do FIES. Um levantamento feito mostrou que os planos odontológicos registraram um aumento de 13% de novos beneficiários. No Sala de Entrevistas dessa semana, vamos falar sobre redes sociais e marketing digital. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Hoje, dia 25 de julho, segunda-feira, tempo firme, mas essa semana tem mudança de temperatura. Daqui a pouco a gente confere. A população brasileira está mais velha. Dados divulgados pelo IBGE revelam que caiu o número de pessoas com menos de 30 anos e aumentou a parcela de pessoas idosas no país. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostraram que em 2021 o Brasil passou a ter mais de 14,5% de sua população formada por idosos com mais de 60 anos. De acordo com o levantamento, no ano passado a população brasileira estava estimada em mais de 212 milhões e 700 mil pessoas, o que representa um aumento de mais de 7,6% se comparado com 2012, no início da série histórica. Os dados mostraram que em 2021, 43,9% da população brasileira era composta por pessoas de até 29 anos de idade. E os brasileiros com idade entre 30 e 59 anos representavam 41,4%. E 14,7% da população possuía 60 anos ou mais. A pesquisa mostrou ainda que a maioria da população acima dos 60 anos se concentra principalmente entre os estados das regiões sul e sudeste do Brasil. Um levantamento feito pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar mostrou que os planos odontológicos registraram um aumento de 13% em novos beneficiários entre 2019 e 2021, passando de 25 para 28 milhões de adesões. O número de procedimentos realizados em clínicas e consultórios, por outro lado, teve uma queda de 5% no período. Os dados estão reunidos em estudo divulgado na última sexta-feira. Segundo a análise, no ano passado, as operadoras gastaram 3 bilhões e 200 milhões de reais com assistência à saúde odontológica, um valor 16% maior em relação a 2020. De todos os procedimentos odontológicos feitos em 2021, 78 milhões foram atendimentos preventivos. Na sequência, aparecem as aplicações tópicas de flúor, com 32 milhões de procedimentos, e atividades educativas, com 15 milhões. Essas últimas ocorrem, por exemplo, quando o dentista passa orientações sobre escovação, uso do fio dental e prevenção de doenças, sendo mais comuns em consultas de rotina. O estudo mostrou ainda que em 2019, antes da crise da Covid, foram realizados 183 milhões de procedimentos odontológicos no Brasil por meio da saúde suplementar. Após a chegada da pandemia, esse índice caiu para 154 milhões e em 2021 subiu para 174 milhões. A nova carteira de identidade começa a ser emitida esta semana. O documento vai adotar o número de CPF como registro geral, único e válido para todo o Brasil. A reportagem é da Maria Clara Leite. A nova carteira de identidade começa a ser emitida por estados. O primeiro vai ser o Rio Grande do Sul, depois segue para o Acre, o Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Com a nova identidade, o número do RG antigo deixa de existir e apenas o CPF vai ser considerado. Segundo o governo federal, o objetivo é unificar o número do documento em todas as unidades da federação. Para ter acesso ao novo documento, é preciso regularizar o CPF. De acordo com a Receita, quem não possuir ou estiver com as informações incorretas no documento pode recorrer aos canais de atendimento à distância no site da própria Receita Federal para resolver a sua situação. A nova carteira de identidade pode ser considerada
um documento de viagem, já que vai entrar no padrão internacional. Mas o governo federal informou que o novo RG pode valer apenas em países do Mercosul e que a mudança vai facilitar a verificação da validade do documento. Apesar disso, o passaporte ainda é necessário. A seguir, brasileiros cada vez mais em busca de uma alimentação saudável. Os altos preços dos alimentos têm feito com que os brasileiros tentem ao menos garantir o básico, o arroz com feijão. A reclamação mais frequente dos trabalhadores é de deixar quase todo o salário no supermercado. A alta dos preços nos supermercados tem obrigado os brasileiros a mudar os hábitos de compra. Para garantir o arroz e o feijão, os consumidores deixam de consumir cada vez mais a carne bovina. Com o poder de compra reduzido pela inflação, os brasileiros foram obrigados a comer menos. E mesmo comprando produtos de marcas mais baratas, reclamam de deixar quase todo o salário no supermercado. Nos últimos 12 meses, a inflação acumula aumento de 11,89%. Somente em junho, o índice acelerou 0,67%. Segundo o IBGE, essa foi a maior taxa para o mês em 4 anos. Itens de alimentação e bebidas lideram a alta dos preços no mês. Em um ano, o aumento registrado pelo grupo é de 13,93%. Segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, em um ano, os cortes de carne bovina com maiores aumentos foram a picanha e a alcatra, com mais de 9% de alta. E até os alimentos substitutos, como o frango em pedaços e os ovos, tiveram um aumento grande. E apesar do arroz ter caído, o feijão carioca disparou. Os brasileiros estão cada vez mais preocupados com a saúde. A conclusão é de uma pesquisa que mostra que as pessoas têm buscado consumir produtos mais ricos em nutrientes para manter uma alimentação mais saudável. A preocupação com a saúde está na moda. Além das verduras, frutas e legumes, os alimentos funcionais ricos em nutrientes se tornaram queridinhos de muita gente. A pesquisa Mesa dos Brasileiros, realizada pela Fiesp com 3 mil pessoas, revela que 80% se esforçam para ter uma alimentação nutritiva e 71% afirmam, inclusive, que preferem esses alimentos, mesmo que tenham que pagar mais caro por eles. E com a combinação de produtos saudáveis, também é possível fazer saborosas receitas de salgados e doces de todos os tipos. E até aqui na FIPAM, a maior feira de panificação, confeitaria e food business da América Latina, que todo ano apresenta as mais variadas delícias. Também tem opções e novidades menos calóricas, mais saudáveis e até veganas. A panificação sempre foi um segmento que atendeu o público e a situação do país. Então hoje tem muitas empresas com produtos orgânicos, light, diet, é o que está na onda. O panificador se adapta à situação da panificação, de um modo geral, à situação do país e do estado. O especialista em farinha Laércio Surian explica que até a branca pode ser leve, pelo menos a que ele fabrica. É produzido na Itália a farinha, mas o trigo é do mundo inteiro. Você faz um blend, uma mistura de grãos para que ela tenha sempre a mesma qualidade, tá? E a grande diferença dela é que ela tem um alto teor de proteína. Tendo muita proteína, além de uma alimentação mais consistente, vamos falar assim, eu posso reduzir significativamente a quantidade que eu uso de fermento. Com isso, segundo Laércio, é possível alongar o processo de produção, quebrar a cadeia de açúcares e deixar o glúten mais digerível. Quebrando a cadeia de açúcares, a pessoa que tem um problema de diabetes, por exemplo,
Quando ela come um pão ou uma pizza, o índice glicêmico sobe muito pouco. É claro que a farinha integral é mais saudável, mas para o especialista, o prato pode ficar mais saboroso com a mistura dela com a branca. E aí é só não pesar na mão na hora de montar as receitas de pães como estes, ou até de pizzas de massa bem fininha e pouco recheio, extremamente saborosas. A leveza da massa é uma coisa absurda. Dá pra pessoa comer sem culpa de engordar muito? Dá. Da pizza sem culpa, seguimos para o coco, um alimento aliado de quem quer comer melhor. Porque é um alimento completo, você consegue nele encontrar proteína, certo que numa quantidade pequena, mas você consegue encontrar carboidrato, uma gordura de qualidade, nutrientes, vitaminas, então acaba sendo um alimento que você tem inúmeros benefícios quando você começa a consumir e colocar na sua alimentação. A base de coco nesse estande tem tudo o que se pode imaginar. Óleo, leite, melaço, açúcar com menor teor glicêmico e até a farinha, que segundo a nutricionista, pode ser uma ótima alternativa à branca em qualquer tipo de receita. E olha só, agora tem até maionese e manteiga de coco. Veganas, funcionais e mais saudáveis, não é isso? Exatamente, são 100% veganas, ela tem um valor nutricional enorme, além disso não vai ovo e não vai óleo de soja, então acaba sendo um benefício aí também dos nossos produtos. E não muda o sabor? Não, o sabor é muito gostoso, não tem sabor de coco, te convido aqui a provar. Ah, com certeza, eu já encerro essa reportagem provando essas delícias, porque eu também mereço, né, gente? Tchau, tchau! A distribuição de 13 bilhões e 200 milhões de reais em lucros do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em 2021 foi aprovada pelo Conselho de Curadores do Fundo e será dividida proporcionalmente entre os cotistas. Quanto maior o saldo na conta vinculada do FGTS, mais o trabalhador terá a receber. O valor de referência corresponde ao saldo de cada conta em 31 de dezembro de 2021. Quem tiver mais de uma conta receberá o crédito em todas elas, respeitando a proporcionalidade do saldo. O percentual do lucro que seria repassado aos trabalhadores foi definido hoje pelo Conselho Curador e equivale a 99% do lucro de 13 bilhões e 300 milhões de reais obtido pelo FGTS em 2021. A distribuição do lucro elevará o rendimento do FGTS neste ano para 5,83%, inferior à inflação oficial de 10,06% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo no ano passado. Essa é a primeira vez desde 2017 em que os rendimentos do FGTS não conseguirão repor as perdas com a inflação. Mesmo assim, o FGTS rendeu mais do que a caderneta de poupança. No ano passado, a poupança rendeu apenas 2,94%, influenciada pela taxa Selic, que ficou em 2% ao ano na maior parte de 2021 e só foi aumentada a partir de agosto do ano passado. Pela legislação, o FGTS rende 3% ao ano mais a taxa referencial. A nova carteira de identidade começa a ser emitida esta semana. O documento vai adotar o número do CPF como registro geral, único e válido para todo o Brasil. A nova carteira de identidade começa a ser emitida por estados. O primeiro vai ser o Rio Grande do Sul. Depois segue para o Acre, o Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Com a nova identidade, o número do RG antigo deixa de existir e apenas o CPF vai ser considerado. Segundo o governo federal, o objetivo é unificar o número do documento em todas as unidades da federação. Para ter acesso ao novo documento, é preciso regularizar o CPF. De acordo com a Receita, quem não possuir ou estiver com as informações incorretas no documento pode recorrer aos canais de atendimento à distância no site da própria Receita Federal para resolver a sua situação. A nova carteira de identidade pode ser considerado um documento de viagem, já que vai entrar no padrão internacional. Mas o governo federal informou que o novo RG pode valer apenas em países do Mercosul e que a mudança vai facilitar a verificação da validade do documento. Apesar disso, o passaporte ainda é necessário.
Vamos conferir agora a previsão do tempo para essa semana. Tem muito calor, mas também tem a volta da chuva. Terça-feira, o dia amanhece com 14 graus, chegando aos 27. Sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva. Quarta-feira, o dia amanhece com 13 graus, chegando aos 26. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Quinta-feira, o dia amanhece com 13 graus, chegando aos 26. Sol com muitas nuvens durante o período e também céu nublado. Noite com muitas nuvens. Sexta-feira, o dia amanhece com 11 graus, chegando aos 21. Sol com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. Noite com tempo firme. A seguir, dívidas com o FIES começam a serem negociadas. As prefeituras já foram notificadas pelo Ministério do Trabalho e da Previdência para que mandem os dados sobre o número de taxistas regulamentados para poderem receber um novo auxílio. O Ministério do Trabalho e Previdência já enviou às prefeituras de todo o Brasil um ofício solicitando informações dos taxistas regularmente cadastrados. A previsão é que o primeiro lote do benefício emergencial aos motoristas de táxis seja pago em 16 de agosto. A pasta também confirmou que vai começar o pagamento do auxílio a caminhoneiros em 9 de agosto. A PEC social do governo prevê que os transportadores autônomos de carga vão receber 6 parcelas de R$1.000. As informações de cadastro dos caminhoneiros foram repassadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e já estão em processamento para permitir o pagamento aos elegíveis. Todos os detalhes sobre o pagamento de cada benefício devem ser regulamentados por meio de uma portaria do governo federal. Para o pagamento do benefício aos taxistas, devem ser considerados os motoristas com carteira nacional de habilitação válida e alvará em vigor até o dia 31 de maio de 2022. O valor e o número de parcelas do benefício devem ser ajustados de acordo com o número de beneficiários cadastrados, respeitando o limite disponível para o auxílio previsto na emenda. O Ministério da Educação definiu as regras para a renegociação de dívidas relativas à cobrança de créditos do Fundo de Financiamento Estudantil. A solicitação deve ser feita entre 1º de setembro e 31 de dezembro. A resolução número 51, publicada no Diário Oficial, detalha os termos da renegociação. Aos estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 90 dias, será aplicado o desconto total dos encargos e de 12% do valor principal para pagamento à vista. Caso prefira parcelar a dívida, o aluno pode fazê-lo em até 150 meses subsequentes, com redução de 100% de juros e multas, mantidas as demais condições do contrato. No caso de estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias, na data de 30 de dezembro de 2021, cadastrados no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, o desconto será de 92% do valor consolidado da dívida. Nesses casos, será permitida a quitação do saldo devedor em até 15 prestações mensais sucessivas sobre o saldo devedor, os encargos financeiros correspondentes a 100% da taxa média do Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Nas demais situações, não descritas pela resolução, o desconto será de 77% do valor consolidado da dívida, também tendo como referência a data de 30 de dezembro do ano passado. Para os alunos com 0 dia de atraso junto ao FIES, o desconto será de 12% do valor consolidado da dívida, inclusive a principal, para pagamento à vista. A resolução detalha ainda que o valor da parcela mensal resultante do parcelamento não poderá ser inferior a R$ 200,
mesmo que implique a redução do prazo máximo das parcelas. Por fim, ainda é detalhado como serão os encargos a serem pagos em caso de descumprimento das obrigações, bem como as situações em que a inadimplência resultará na inclusão de nome e CPF em cadastros restritivos de crédito. Se você costuma fazer compras em supermercados e percebeu que alguns itens como leite e ovos, além de mais caros, parecem ter menos quantidades disponíveis, saiba que realmente eles estão sendo enviados em menor volume pelos produtores. De acordo com o índice de consultoria, alguns motivos que explicam esse cenário estão o prejuízo da qualidade das pastagens por causa do clima seco, do aumento dos custos de produção e principalmente devido à guerra da Ucrânia, país que importa milho para a ração e de mais mercados mais atrativos para o comércio de carne animal. De acordo com o levantamento, a indisponibilidade do leite longa-vida nas gôndolas dos supermercados no mês de junho atingiu o maior patamar em um ano e o segundo maior desde janeiro de 2019, passando para 19,4% diante de 18,8% registrado em maio. O ovo também enfrenta o mesmo problema, com uma queda no fornecimento de 19,4% em junho, frente a 17% em maio. Agora, falando em preços, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, em junho, o leite ficou cerca de 10% mais caro em relação a maio e teve alta de 37,61% em comparação com o mesmo mês de 2021. Já os ovos, o valor ficou estável no mês, mas 18,86% mais caro em relação ao ano passado. Diferente do leite, que é um produto com uma procura que se mantém no mesmo patamar ao longo do ano, o ovo tem sido mais buscado pelos brasileiros para substituir as carnes, que estão mais caras frente à queda do poder aquisitivo da população. E a tendência para os próximos meses é de que os preços continuem altos e a baixa oferta se mantenha, pois não deve haver grandes mudanças no cenário atual. No Sala de Entrevistas desta terça-feira, vamos falar sobre redes sociais, marketing digital para empreendedores, com uma especialista no assunto. No Sala de Entrevistas desta semana, a gente conversa com a especialista em marketing digital e consultora do Sebrae Santa Catarina, Roberta Heckler. Ela que vai falar um pouco sobre essa história de que marketing digital é necessário para os pequenos, médios e grandes empreendedores. O marketing digital é a forma de apresentar a empresa e o produto, o serviço na internet, esteja onde o cliente estiver. Então, se o cliente está fazendo uma busca no Google, tem que encontrar a empresa. Se não está encontrando a tua empresa, está encontrando a do concorrente. Rede social, não existe só Instagram. Facebook está aí. Existe uma empresa chamada Meta, que é a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, Pinterest, LinkedIn, Twitter, enfim, tem muita rede social, TikTok está vindo com tudo. Então, a gente precisa entender que o marketing digital vai muito além de Instagram e muito além de seguidores no Instagram. Eu falo sempre que o número de seguidores ele tem que ser compatível com o faturamento da empresa. Então, não importa o número de seguidores, e sim quantas vendas essa inserção na rede social gerou. Isso é o que vale. Roberta também conversa conosco sobre a boa prática da venda. Uma simples caneta pode ser vendida muito mais fácil a partir do momento que você impressiona o seu cliente. Eu tenho uma caneta, que a maioria das pessoas faria, das empresas faria para vender essa caneta. Faria uma foto com uma criação, com um preço e uma descrição. O que é essa caneta? Colocaria lá e ficaria esperando que alguém se interesse. Agora, se eu fizer a mesma publicação, fazendo um vídeo, eu não preciso aparecer se isso não for natural. Eu faço um vídeo mostrando que essa caneta, ela é touch, e aí eu faço a demonstração, que com esse lado eu consigo limpar a tela, eu ainda consigo apoiar o telefone na caneta e ela, além de tudo, escreve.
o resultado vai ser muito melhor do que simplesmente pegar uma caneta e fazer uma postagem com uma foto dela. É isso que atrai. As pessoas precisam se conectar com a marca, com a empresa e identificar que aquilo para elas faz sentido. Esses e outros temas você acompanha no nosso Sala de Entrevistas, nesta terça-feira, a partir das 3h30 da tarde. E antes de encerrar, lembrando que hoje tem jogo do Criciúma, daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, frente ao CSA. Você tenha cuidado com o trânsito na localidade, pois a gente sabe que ali no estádio Heriberto Wilson fica bastante congestionado. Portanto, tenha atenção no perímetro e, para você que for assistir a partida, bom jogo, é a primeira do retorno do Brasileiro da Série B. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. E para vídeos e a nossa programação, você pode acompanhar no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite. Até amanhã.